Por exemplo, elas podem perder um cargo no serviço, né, por uma injustiça, por uma fofoca, e também elas podem ser injustiçadas numa relação amorosa, mas geralmente as pessoas elas tiveram oportunidades para vencer, né, para manter aquele cargo, para manter aquele namoro, para garantir, né, as notas de final de ano, mas elas não conseguiram. Então elas começam a pensar naquele pênalti, né, que não foi dado. Salve a nossa banda, pessoal. Então hoje eu decidi, né, assistir a final do Gauchão aqui, Grêmio Inter, Grenal, e comecei a analisar uns pontos interessantes que me chamaram a atenção, por isso que eu fiquei vendo o jogo ainda. Eu não sou fanático, futebolista, não sou nada disso. Sou gremista, né? Desde criança, mas nem sei a escalação completa do Grêmio. Eu sabia na época de Paulo Nunes, Jardel, Darley, Arce, né? Carlos Miguel, uma turma boa aí, na época do Filipão, mas foi-se o tempo, né? Mas eu decidi parar hoje e assistir, né? E analisar, justamente porque houve uma situação de pênalti pro Inter, e o juiz, o árbitro, desculpa, ele decidiu ver nas câmeras se realmente tinha sido. Ele tinha dado pênalti, depois os jogadores do Grêmio começaram a reclamar e ele foi lá ver, foi verificar e anulou o pênalti. Isso foi da metade para o final do primeiro tempo. O Inter estava atacando bastante, teve várias oportunidades de fazer gol, não fez. E depois o jogo seguiu e o Grêmio fez um gol. É interessante, né? Porque eu comecei a analisar no intervalo os comentários das rádios assim e da própria televisão, de uma emissora que estava transmitindo o jogo, e quase que era unânime que tinha sido pênalti, assim, entre os comentaristas, né? Quase unânime. E aí eu fiquei pensando assim, isso me lembra muito aquela questão do bode na sala, né? Que eu falo bastante aqui no canal, dessa coisa assim de encontrar o culpado, né? O árbitro ele passou durante o segundo tempo inteiro sendo culpabilizado, e o Inter perdendo várias oportunidades de fazer gol. E eu fico imaginando assim, na cabeça dos jogadores, eles ainda com aquele pênalti ainda, que eles poderiam ter tido. No final das contas, eles ganharam um pênalti, né? Porque houve uma agressão de um jogador do Grêmio num jogador colorado, na pequena área, e teve o pênalti, né? E o Inter fez o gol, e o jogo terminou 1-1. Mas é interessante isso, como as pessoas se abalam com algo que não representa nada, né, a respeito do seu esforço. Um pênalti não é um pênalti não é um esforço, né? Um pênalti é uma forma, eu acho, uma forma de burlar, uma forma de facilitar algo que você não está conseguindo fazer, né? É como se, então eu quero uma chance, eu quero ser abonado agora, eu quero, já que não estou conseguindo, tá difícil de fazer gol, então eu vou cavar um pênalti. Eu vou tentar. E o Inter fazia isso aí muito durante a partida inteira, né? Tava sempre tentando falta, pênalti. E é interessante que na vida as pessoas também elas se vitimizam, né? E elas além, em grandes casos, né? Elas são vítimas, obviamente, de alguma injustiça. Por exemplo, numa prova elas são vítimas de alguma injustiça. É mais raro isso, mas, por exemplo, elas podem perder um cargo no serviço, né? Por uma injustiça, por uma fofoca, e também elas podem ser injustiçadas numa relação amorosa. Mas geralmente as pessoas elas tiveram oportunidades para vencer, né, para manter aquele cargo, para manter aquele namoro, para garantir, né, as notas de final de ano, mas elas não conseguiram. Então elas começam a pensar naquele pênalti, né, que não foi dado, né, e a cabeça ela começa a não andar mais. A pessoa ela começa a fazer tudo errado ali, justamente por causa de algo que não existiu, ou que poderia ter existido, mas as pessoas elas pensam, mas, né, vou dar um exemplo aqui, mas eu queria namorar fulano, eu queria namorar fulana, e aí encontra às vezes uma pessoa melhor, a pessoa que trata melhor, né, mas ela fica assim, não, mas eu queria fulano, mas eu queria fulana, e a pessoa não consegue
seguir na vida. Ela fica pensando naquela pessoa por anos e anos e ela não consegue se relacionar com outras pessoas porque aquela pessoa foi o pênalti que não deram, né? O pênalti que foi anulado. E ela teve chance de estar com aquela pessoa, né? Como o Internacional hoje teve chance, inúmeras chances de fazer gol, de até fazer 4-1 no Grêmio e ganhar o título, mas ele não conseguia fazer. Então, a cada perda, né, de oportunidade, eu tenho certeza que eles pensavam no pênalti que não foi dado. E naquele pênalti do primeiro tempo que não foi dado. Então, eu queria compartilhar isso com vocês. Né? Não pensem no pênalti que não foi dado. Né? Joguem, executem. Tá? Executem aquilo que deve ser executado. Tentem melhorar, tentem fazer. Não esperem que caia do céu um pênalti e que ali, com aquele pênalti, você as pessoas acham assim, que com um pênalti está ganho o jogo, ou seja, porque a pessoa vai fazer mais gols ainda, vai fazer mais gols. A pessoa pode errar o pênalti também, mesmo um pênalti anulado. O Inter podia ter errado esse pênalti que foi anulado, e isso poderia ficar pior ainda para ele emocionalmente. Então é tudo uma questão de emoção, né? Tem pessoas que perdem o emprego, que perdem o namorado, que perdem que vão mal nas provas. Então não pensem no pênalti que foi anulado, tá, pessoal? Não pensem. Pensem em jogar, pensem em ir para cima, pensem em continuar, né? E se não for para ser, não é. Né? Existem outros campeonatos, né? Estou usando metáforas aqui, estou usando a metáfora dos jogos, mas existem outros campeonatos, existem outras partidas, tá? E tudo pode ser melhorado e o caminho ser vivido. Então é isso aí, pessoal. Salve nossa banda, salve o reino da lira. Até mais.